De volta com a SC no ar, são 8h30 da manhã, 8h31 da manhã, e agora a gente fala sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Uma medida definida em referendo na semana passada e que traz reflexos para o mundo inteiro. E a gente conversa sobre esse assunto agora com os nossos comentaristas Alessandra Ojeda e Roberto Azevedo. Eles vão fazer uma análise desses impactos da região e a gente começa falando com a Alessandra. Alessandra, na área econômica, quais são esses reflexos diretamente, assim, tanto para o mundo quanto aqui para o Brasil também, né? Bom, Sabine, a gente já está sentindo os efeitos diretos dessa saída do Reino Unido e o principal efeito é trazer insegurança para o mercado, né? Insegurança que, óbvio, investidores, empresários odeiam e tem 3 efeitos práticos muito diretos. Alguns que nós já começamos a ver na sexta-feira e que a gente deve seguir vendo durante essa semana. O primeiro é na Bolsa de Valores. E muita gente pergunta, mas eu não invisto na Bolsa de Valores, o que me interessa se as pessoas tiram dinheiro de lá e deixam de investir? São 2 efeitos quando a Bolsa cai, não só do Brasil, mas principalmente dos principais países do mundo. As empresas, em primeiro lugar, perdem valor, consequentemente, elas perdem a capacidade de investir, de conseguir recurso no mercado. Esse é o primeiro efeito. E o segundo, esses recursos que os investidores tiram da Bolsa vão para algum lugar. Normalmente vão para uma moeda forte, que é o que a gente viu na sexta-feira e a gente promete vai ver essa semana. É o aumento do dólar, né? Então, comprando mais dólar, consequentemente, a moeda valoriza e outras moedas perdem valor, inclusive o real. E, bom, o dólar mais alto traz 2 efeitos, né? Por um lado, a gente pode pensar que isso é positivo para o empresário brasileiro e catarinense que exporta. Hoje, com o mercado interno menos aquecido, a exportação tem salvado, né, as contas de muitas empresas. Só que realmente é positivo uma exportação com dólar maior quando se consegue vender. A questão é que o Reino Unido saindo da União Europeia, se espera que o mercado internacional fique menos aquecido, ou seja, compre menos. Consequentemente, anula um pouco essa questão da valorização do dólar para quem exporta. E o Brasil, ele não é autossuficiente de produção, ou seja, a gente precisa importar. Importando, essa importação vai sair mais cara, com um dólar mais alto. E essa importação mais cara, seja itens para a indústria, seja itens para o consumidor final, vai fazer uma pressão em cima da inflação. Então, a inflação, que agora, o último indicador que a gente viu até dia 15 de junho, já mostrava uma certa estabilidade, já mostrava uma possibilidade de queda, pode novamente continuar alta e ter um impacto aí. O terceiro efeito é realmente as empresas, com essa insegurança no mercado, investirem menos, né? Tanto no Brasil quanto fora, e aí, principalmente investimentos a longo prazo, novas unidades, novas fábricas, esse investimento ser postergado, adiando inclusive a retomada do emprego. Esses são efeitos práticos que a gente está vendo e deve ver a curto prazo. Agora nós conversamos com 2 brasileiros, o Juliano Cruz, que mora em Londres, e o Kelson Henrique, que vive em Barcelona, e eles falaram a respeito do sentimento deles sobre essa decisão da saída do Reino Unido. Muito bom dia. A minha opinião a respeito da saída, assim como muitos estrangeiros que moram aqui no Reino Unido, é de um pouco de tristeza, decepcionados com o resultado, por vários motivos. O primeiro foi a maneira que a campanha foi feita. A campanha se baseou muito em hipóteses, não em fatos. Tanto é que foi muito forte, divulgaram muito a respeito da imigração, a imigração em massa e também os refugiados da Síria, e que não focaram muito na parte financeira. O que ia acontecer depois? Tanto é que na sexta-feira, no dia seguinte, já teve um resultado enorme com a desvalorização da Libra, o que deixou as pessoas um pouco assustadas. Tanto é que pessoas que votaram a favor do Reino Unido sair da comunidade ficaram um pouco arrependidos. E é isso, o que nos resta agora é ser um pouco positivo, ver o que vai acontecer. É um momento de incerteza, ninguém sabe exato qual é o plano do governo. E nós, como brasileiros, é muito ruim viver num país onde tem uma incerteza política. Nos resta ser positivos e ver o que vai acontecer. Uma boa semana a todos. Olá, muito bom dia para você que acompanha o SC no ar. A saída do Reino Unido da Comunidade Europeia trouxe uma série de incertezas para vários países, inclusive para os britânicos. Encerra-se um ciclo muito importante de acordos econômicos que garantiam o bom e velho bom preço, principalmente para o bolso do consumidor. A previsão é de que nos próximos dias os britânicos já vão tomar um suco de laranja um pouco mais caro e também estruturas metálicas estarão mais caras, porque são produtos
fornecidos pela Espanha, que vende muito para eles. E eles vendem muito para os espanhóis produtos têxteis. Ou seja, as facilidades econômicas entre esses países acabaram. Os especialistas alertam que não há risco para a crise econômica, mas que os preços devem mudar. Enfim, ainda é muito cedo para fazer qualquer tipo de comentário, porque as mudanças são recentes, os mercados ainda estão de olhos abertos em outros mercados, e daqui a pouco a gente vai ver como que tudo isso vai terminar. Espero que termine tudo bem. De Barcelona, Kelson Henrique para o SC no Ar. Bom dia para você. Bom, um comentário agora do Kelson foi muito importante, que é o outro ponto, a outra mensagem que a saída do Reino Unido traz, que é ruim, que é a possibilidade dos mercados ficarem mais fechados a partir de agora. Por que isso? Porque tem vários países da Comunidade Europeia que já falam em fazer o seu próprio referendo de votar, né, de permanecer ou não na Comunidade Europeia. Se outros países resolverem sair do bloco, esses mercados vão ficar mais fechados, consequentemente, piorar o mercado internacional, o livre comércio, o comércio entre países, e isso pode fazer a economia mundial crescer menos do que o esperado nos próximos anos. É claro que a saída do Reino Unido tem um prazo, né? Todos os especialistas falam em pelo menos 2 anos de negociações, então não é algo que vai acontecer a curto prazo, e esses novos referendos também, se forem feitos, vão demorar um prazo até as pessoas votarem, se decidir se países como França vão ficar ou não no bloco econômico. De qualquer forma, é um alerta, é uma mensagem ruim para o mundo. Para mim, é um retrocesso e pode ter efeitos realmente graves a médio prazo aí para a economia mundial. Sabine? Tanto na economia quanto na política, né? E é sobre isso que a gente conversa agora com o Roberto, Alessandra, porque, Roberto, há um ensaio aí de reação dos britânicos que não se conformam com esse resultado apertado, né? Na página do site do Parlamento Britânico, até ontem, já havia uma manifestação de mais de 3 milhões de pessoas. Isso, se é o contexto de Reino Unido, é bastante gente. Mas a pressão dessas pessoas para se fazer um plebiscito, um referendo, é muito pequena. A chance do inglês cair nessa história de pressão pública é menor a cada dia que passa. Porque tem uma relação muito simples. O que eles vão começar a perceber, e que os nossos moradores lá, brasileiros que moram na Europa, acabaram de dizer, é que vai ter uma pressão econômica, uma pressão de produto, de preços, mas também vai ter uma pressão no dia a dia. Quem vai limpar os banheiros no Reino Unido? Quem vai plantar no Reino Unido? Quem vai fazer o trabalho de limpeza de rua no Reino Unido? São os imigrantes que fazem isso. E não fica imaginando de gente que vem da América Latina ou da África. São os próprios europeus que fazem isso. São os poloneses, são os portugueses que acabam entrando na Inglaterra com a facilidade da Comunidade Europeia para conseguir o visto de trabalho e fazer isso lá. Vai haver uma pressão, então, lógica da qualidade de vida. E tem um detalhezinho muito importante. Quem decidiu esse plebiscito por pesquisas foram aqueles de 45 a 68 anos. Quer dizer, são os mais idosos, aqueles que já estão na outra fase. E os jovens que eram favoráveis dizem assim, eles escolheram um futuro que não é o deles, é o nosso. Justamente. E esta é a pressão que pode voltar atrás, dar um jeitinho britânico, é meio complicado, mas tudo pode acontecer. Mas tem chance de haver esse jeitinho britânico? A pressão vai ser econômica. É a parte da Ojeda, não vai ser política, né? Quando James Cameron diz que vai sair, né, que ele vai renunciar ao parlamento, ele é o representante do partido que tem a maioria no parlamento, né? Então, se o partido dele sair, ele vai ter que propor uma nova eleição, não se sabe quem é o líder que vai substituí-lo, então politicamente ficou muito complicado. E tem um detalhezinho, tem uma cidadã que é a primeira-ministra da Escócia. A Escócia, historicamente, quer sair do Reino Unido. A Escócia não quer ficar com a Inglaterra. Só que há 2 anos ela decidiu ficar no Reino Unido justamente por causa do acesso a essa comunidade europeia, à União Europeia. E agora ela quer sair. Então, esta figura, que é a Sturgeon, ela diz teoricamente que a Escócia pode sim sair, mas ela defende outra coisa. Ela diz que pelo Commonwealth, que é a comunidade que integra todos
os países britânicos, teriam que todos os países decidir pela saída. E o país de Gales e a Inglaterra decidiram sair, na maioria, mas a Escócia e a Irlanda do Norte não. Ela vai tentar fazer com que isso seja revertido. Se vai dar certo, nem os britânicos, nem Deus sabe. É muito recente, né? Mas claro que a gente vai continuar acompanhando, que são assuntos muito importantes, não só para o mundo, não só para o Reino Unido, como para todo o Brasil também, né? Exatamente. Roberto, obrigada pela sua participação, a Alessandra também. A Alessandra é colunista do Jornal Notícias do Dia. Amanhã ela vai trazer mais detalhes também dessa repercussão toda no mundo e no Brasil. E agora a gente vai ver justamente o que é a manchete no